Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para a nossa aula de número 7, que é a terceira aula sobre fonologia, né? As nossas primeiras aulas foram dedicadas à fonética articulatória. Agora nós vamos dar continuidade à fonologia. Na última aula eu falei para vocês que a gente ia iniciar nessa aula os arquifonemas. Então a gente vai estudar aqui os arquifonemas consonantais. Para chegar, né, para que vocês consigam entender melhor o que são esses arquifonemas, em qual posição que eles acontecem, a gente vai estudar um pouquinho sobre o padrão silábico do português brasileiro. Então, a gente não vai estudar aqui a fundo a sílaba do português, mas eu preciso fazer essa pequena introdução baseado no livro, né, que a gente está adotando, que é o livro Fonética e Fonologia do Português da Thaís Cristóforo. A gente vai seguir tudo baseado no livro, então a gente vai entrar aqui com uma introduçãozinha à sílaba e depois a gente vai chegar nessa questão do arquifonema, tá bom? Vamos lá, então. Bom, então vamos relembrar o que a gente viu nas últimas aulas, né? Então, a gente viu que fonemas são unidades capazes de distinguir significado. O que isso quer dizer? Eu tenho aqui um p e um b. Eles são fonemas do português. Por quê? Primeira coisa, eu tenho que ver se eles são sons foneticamente semelhantes. Eu tenho que p é uma oclusiva bilabial desvozeada. E o b é uma oclusiva bilabial vozeada. Eles são foneticamente semelhantes porque ambos são oclusivas, então eles compartilham a propriedade fonética de modo de articulação em comum. E eles são bilabiais, então eles compartilham a característica de ponto de articulação em comum. Então, ponto e modo em comum são sons foneticamente semelhantes. Aí eu vou tentar formar um par mínimo. Eu tenho aqui pato e bato. Troquei um p por um b, o que eu tenho? Eu tenho significados distintos, eu distingo o significado. Então, eu tenho fonemas do português, certo? Mas, a gente tem alguns segmentos que são fonemas em alguns contextos, mas são alofones em outros contextos. Então, como que a gente vai lidar com isso? Então, nós temos certos casos em que tem a perda do contraste fonêmico, como é o caso dos róticos e das sibilantes do português brasileiro. Por exemplo, eu tenho aqui um s e um x. Eles são fonemas porque a gente consegue formar o par mínimo assar e achar. Então, a gente troca só o s pelo x, que a gente tem significados diferentes. Então, eles distinguem significados, certo? Mas eles perdem contraste fônemico, em alguns casos, que é o caso de mas e mas. Eu tenho aqui, olha, eu troquei o s pelo x, mas eu não distingui o significado, estou falando da mesma palavra. O que temos aqui é uma variação de dialeto, aqui de Belo Horizonte, por exemplo, e aqui do Rio de Janeiro. Então, para entender melhor isso, a gente vai ver alguns conceitos, como o conceito de neutralização e o conceito de arquifonema. O que é a neutralização, então? A neutralização é um fenômeno que expressa a perda de contraste fonêmico em um ambiente específico. Então, a gente vai ver que a neutralização ela não acontece em qualquer contexto, é num ambiente específico. Por isso, como eu falei no início da aula, a gente vai precisar ver um pouquinho sobre a estrutura silábica do português para a gente entender qual ambiente, qual contexto específico é esse que acontece a neutralização dos segmentos. Então, aqui como um exemplo, né, que a gente já deu, casos como aça, asa, acha e haja, a gente tem o contraste fonêmico. Então, essas sibilantes são fonemas. Mas, casos como paz, por exemplo, a gente tem aqui paz e paz, a gente tem perda desse contraste fonêmico. Então, como que é isso? A gente tinha aqui que as sibilantes eram fonemas, mas aqui a gente tem que as sibilantes são alofones. Como que eu vou conseguir identificar isso? Então, a gente vai aprender agora o que são essa neutralização, né? O que é esse arquifonema. Então, o que são os arquifonemas?
Então, arquifonema é um termo utilizado pela Escola de Praga para representar a neutralização de 2 ou mais fonemas em determinado contexto. Isso é bem importante da gente entender. Arquifonemas são geralmente indicados com letra maiúscula, ok? No português brasileiro, a neutralização envolve consoantes em ambiente pós-vocálico. A gente vai entender melhor o que é isso, mas como o próprio nome já mostra, né, são consoantes que acontecem depois de vogal. Os arquifonemas no português são representados por meio de símbolos em caixa alta, ou seja, letras maiúsculas. Então, eu tenho esses 3 arquifonemas aqui. Nesse curso, nós vamos dedicar esses 2 primeiros, porque existe uma discussão a respeito desse arquifonema aqui, que vocês podem ler no livro de Fonética e Fonologia, que a gente está adotando aqui como referência nas aulas. A partir da página 165, vocês encontram essa discussão sobre esse arquifonema. Então, aqui nós vamos focar nesses 2. Então, aqui uma observação importante. Note que o arquifonema R não corresponde ao R forte. Então, o R forte tem essa barrinha aqui em cima. O fonema R forte é esse. Esse daqui é o arquifonema. Vamos entender isso melhor também, mas só para vocês perceberem que os símbolos são diferentes, ok? Então, primeiro, vamos entender um pouquinho da estrutura silábica do português brasileiro. Lá na página 164 do livro, a gente tem que a sílaba do português, o molde silábico, seria esses 2. Então, os segmentos consonantais são opcionais, então eles não são obrigatórios de acontecer numa sílaba. Uma sílaba pode acontecer sem consoantes, por isso que são opcionais, e são representados por C. Então, tudo isso aqui são consoantes, ok? Os segmentos vocálicos, eles são o núcleo da sílaba, e eles são obrigatórios. Então, a gente tem sempre uma vogal na sílaba. E são representados por V. Então, aqui nós temos uma vogal e aqui uma vogal. Os glides são representados por V'. Então, temos aqui e aqui. E não são obrigatórios, assim como as consoantes. Então, o que a gente tem de obrigatório são as vogais, ok? Numa sílaba. Trouxe aqui alguns exemplos de tipos silábicos que a gente tem, né? Então, como a gente viu, a vogal, ela é o núcleo da sílaba. Então, ela é obrigatória na sílaba. Então, a gente tem sílabas que podem ser formadas só por vogal, por quê? Porque as consoantes e os glides são opcionais. Então, aqui, amora, essa sílaba aqui é formada só por uma vogal. Sapo, formada por uma consoante mais uma vogal. Vai, formado por consoante, vogal, glide. Prece, formada por consoante, consoante, vogal. Fraude, então essa primeira sílaba formada por consoante, consoante, vogal, glide. Asno, formado por vogal, consoante. Martelo, consoante, vogal, consoante. Percaz, consoante, vogal, consoante, consoante. E claustrofóbico, consoante, consoante, vogal, glide, consoante. Bom, então, as consoantes das sílabas, elas não são obrigatórias, ok? Como as vogais. Então, as vogais são o núcleo da sílaba e são obrigatórias. Já as consoantes, elas são opcionais, mas quando elas ocorrem, elas podem ser pré-vocálicas e pós-vocálicas. Essas são as páginas do livro para vocês fazerem a leitura desses tipos de consoante, ok? A gente vai focar aqui nas consoantes pós-vocálicas. Por quê? Porque é onde acontece os fonemas. Então, vamos lá. Então, consoantes pós-vocálicas. A gente tem esses 4 tipos de consoantes pós-vocálicas. Então, aqui, né, temos paz e pasta,
mar e marca, lã e lanche, sal e salta. Esse daqui, gente, essa consoante aqui, ela não é um arquifonema, mas é uma consoante que acontece em posição pós-vocálica, ok? Esses três aqui são os arquifonemas, que são consoantes que acontecem em posição pós-vocálica. Mas o L não é um arquifonema, mas é uma consoante pós-vocálica, por isso que está aqui no 4. Como é o início da aula, a gente vai dar ênfase para esses dois arquifonemas aqui. Vamos lá? Então, vamos lá. Primeiramente, o arquifonema S, né? Em início de palavra e em posição intervocálica, as sibilantes, que são todas essas aqui, né? S, Z, X e J, são fonemas distintos. Então, são fonemas distintos, podendo formar pares mínimos. Então, temos aqui como exemplo, aça, asa, acha e haja. Temos aqui a transcrição fonética, né? Para essas 4 palavras. Trocamos um som só, né? Um S, um Z, um X e um J, e distinguimos significados. Então, na transcrição fonêmica, né? A gente tem esses 4 fonemas aqui. Ok? Então, em posição início de sílaba e intervocálica, temos fonemas. As sibilantes são fonemas, ok? Ok? Mas em posição pós-vocálica, ou seja, final de sílaba, né? Que a gente também chama de coda silábica, o contraste entre essas sibilantes é perdido, ou seja, há a neutralização. Então, lembra que a gente viu que a neutralização acontece em contextos específicos? Vai ser em posição o quê? Pós-vocálica, final de sílaba. Então, nesse ambiente, as sibilantes são representadas pelo arquifonema. Temos aqui, então, o arquifonema. Vamos dar um exemplo aqui da palavra mosca no dialeto de BH e no dialeto do Rio. Na transcrição fonética, a gente tem aqui mosca e mosca, para cada um dos dialetos, né? Mas, na transcrição fonêmica, a gente tem um arquifonema. Por quê? Tá distinguindo o significado, trocar o S pelo X? Não, não forma par mínimo. Então, essa propriedade aqui de distinguir significado foi o quê? Neutralizada nesse contexto. Então, aqui nós temos 2 arquifonemas, ok? Um arquifonema, né? Mas aqui a representação é a mesma. Isso também vai acontecer com o R. Então, em posição intervocálica, o R fraco, que é representado pelo TEP, ele é um fonema distinto do R forte, que é representado por esse R grande com esse pauzinho em cima. Gente, essa barrinha em cima, ela fica exatamente em cima do R. Aqui teve uma desformatação. Então, a gente pode formar par mínimo, olha só. Careta, carreta. Eu troquei o TEP pelo R forte, né? E o que eu tenho? 2 palavras diferentes, distinguir significado. Então, em posição intervocálica, eles são fonemas. Mas, no contexto específico, que é o quê? Pós-vocálico, final de sílaba, coda, o contraste entre R fraco e R forte é perdido, igual aconteceu lá nas sibilantes. Ou seja, tem neutralização. Então, R fraco e R forte são fonemas, mas neste contexto aqui, eles são neutralizados. E aí, a gente vai representar pelo arquifonema. Por exemplo, carta. Em Belo Horizonte, a gente fala carta. Em São Paulo, carta, por exemplo. Então, a gente trocou o R em carta por R em carta, mas continua a mesma palavra. Então, a gente tem uma alofonia, né? Então, a representação vai ser com o R arquifonema, beleza? Aí, aqui eu trouxe um quadrinho baseado com a distribuição do R fraco, do R forte, quando eles são fonemas, e do arquifonema. Então, vamos ver. O R fraco, ele acontece entre vogais para todos os dialetos, tá? Independente da região. A gente fala caro.
seguido de consoante na mesma sílaba. Então, olha aqui, a gente tem uma consoante, o P, tá seguindo esse P. Então, esse R, né, na mesma sílaba. A gente tem prato. Então, o R fraco acontece nesses dois contextos aqui. Aqui a gente tem, né, o exemplo ortográfico, caro e prato. E aqui, a transcrição fonêmica. Isso aqui é para todos os dialetos, é um fonema do português. Já o R forte, né, para todos os dialetos do português também, ele acontece entre vogais. Então, eu tenho carro para todos os dialetos. Porque se eu coloco o TEP, por exemplo, vira caro. Em início de palavra, rato. E seguido de consoante em outra sílaba, ó. Israel. Então, esses são os três contextos para o R forte, os exemplos ortográficos e aqui a transcrição fonêmica, ok? Então, aqui são os fonemas, beleza? Agora, falando do arquifonema, quando acontece a perda do contraste, né? Ele vai acontecer num contexto específico que a gente já viu, que é o quê? Pós-vocálico, em final de sílaba. Então, a gente tem aqui mar, o R está no final de sílaba, né? Final de palavra que coincidiu com o final de sílaba. E aqui carta também está em final de sílaba. Então, eu uso o arquifonema. Por quê? Eu poderia falar mar, mar, então, ou mar. Então, eu troco o R, mas ele continua falando sobre a mesma coisa. Aqui também eu poderia falar carta, 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 carta. Então, a gente não tem par mínimo, né? A gente tem a perda do contraste fonêmico. Ele não distingue o significado se eu trocar um R fraco por um R forte. Então, por isso que é arquifonema, ok? Então, essas são as referências da aula. E a nossa aula termina por aqui.